Flamengo. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. E aí, galera do Mengão, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, já no início do vídeo já quero pedir o seu like, que você possa ajudar a fortalecer o canal aí com seu gostei. Também que você possa comentar já abaixo do vídeo, também o que você achou desse vídeo também, suas impressões. E também pedir que você, que ainda não é inscrito no canal Flá Brandão, que você clique abaixo no botãozinho inscreva-se e vem fazer parte aí do canal Flá Brandão. É isso, gente. Hoje é um vídeo de pós-jogo, o jogo de ontem contra a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque. Um jogo que, a meu ver, e acredito que na maioria dos torcedores, um sentimento de perda. De perda, sim, em relação ao que poderia ter acontecido na partida de ontem, por alguns fatores que eu quero mencionar aqui com vocês. E gostaria também que você comentasse aqui abaixo o que você acha do que eu vou dizer e também as suas impressões em relação ao jogo de ontem. Bom, primeira coisa, a surpresa na escalação. Apesar do Dorival estar utilizando esse time que começou a partida de ontem nos jogos do Campeonato Brasileiro, ontem não era um jogo comum. Não era um jogo contra um Fortaleza, contra um Avaí, contra outros times de menor expressão e que não brigam pela parte de cima da tabela. Mas era um jogo justamente contra o principal rival, adversário do Flamengo, nos últimos, quero dizer que os últimos 5 anos no futebol brasileiro, disputando Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sempre realmente batendo de frente com o Flamengo ali. E é o atual líder do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Ontem, acredito que se ele não quisesse utilizar o time titular, alguns ele deveria ter ido a campo, acho que desde o início ontem. E ao meu ver, um deles seria o Pedro e o outro o Arrascaeta, que embora tenha se esforçado muito, o próprio Dorival falou que esse time vem de jogos em grama sintética, né? São 2 jogos, né? O jogo contra o Atlético Paranaense e também esse jogo contra o Palmeiras, mas era um jogo que realmente valia muito, pois se o Flamengo vencesse o Palmeiras, diminuiria a contagem de pontos de 9 para 6 pontos, e aí sim, tornando o campeonato realmente um pouco mais aberto, e também jogaria um pouco mais a pressão ali para o time do Palmeiras. O empate ontem acabou sendo um excelente resultado para o Palmeiras, pois apesar da vitória do Fluminense, o Palmeiras mantém uma vantagem boa para o segundo e para o terceiro colocado do Flamengo, que manteve aí os seus 9 pontos. Bom, falar do Dorival. A gente não vai crucificar o técnico aqui, falar sobre o trabalho dele baseado em apenas um jogo, como às vezes algumas pessoas fazem, né, injustamente. O trabalho do Dorival, digamos que 80% das vezes é bom, e principalmente por ter reerguido o time ao rumo das vitórias, pois o Flamengo está invicto há vários jogos, se eu não me engano, acho que 11 ou 12 jogos o Flamengo está invicto, somando todas as competições. Então o Flamengo vem muito bem com o Dorival. O Dorival reacendeu a chama que faz com que a gente acredite no título da Copa do Brasil, pois estamos na semifinal, e também da Libertadores, onde também estamos na semifinal. E fez com que o time chegasse ao G4, inclusive na última rodada, antes desse jogo contra o Palmeiras, era o vice-líder do campeonato. Só que quero pontuar algumas coisas, não somente desse jogo, mas vocês vão entender que tem a ver também ao que eu vou falar aqui desse jogo. O Dorival tem escalado o time muito bem, tanto no Campeonato Brasileiro, com esse time considerado o time B do Flamengo, né? E também quando ele escala o time considerado o time titular nas Copas. Ele tem escalado muito bem, tem montado muito bem o time. Só que eu acredito que ele tem pecado em algumas coisas em relação às substituições. Não todas as substituições e também não em todos os jogos. Pois como eu quero dizer aqui para vocês, em 80% das vezes ele tem acertado e tem sido realmente muito feliz nas suas escolhas, tanto de quem sai quanto de quem entra.
eu quero dizer que às vezes o Dorival tem pecado, principalmente no time, na hora de fazer essas substituições. E quero citar aqui não somente a parte do time, mas também a parte acredito, de tirar alguns jogadores que, ao meu ver, nessas duas partidas que eu vou citar aqui, não deveria ter acontecido. O primeiro delas, a primeira partida delas é contra o Atlético Mineiro, aquele jogo em que o Flamengo vence por 2-0 no Maracanã, e um jogo em que na parte final se tornou um jogo perigoso, pois o que o Dorival faz? O Dorival coloca mais um zagueiro, tirando homens de frente e de meio de campo, e ele também, ao meu ver, corre um risco muito grande. A gente pode falar, ele errou, mas o Flamengo ganhou. A meu ver, se tornaria um erro se o Flamengo tivesse realmente tomado um gol ali, ido para os pênaltis e não conseguido a classificação. Mas também pode ser considerado um erro por ter flertado ali muito próximo com um gol sofrido ali naquele momento para o Atlético Mineiro, iria incendiar a partida, correria o risco inclusive até de empatar, ou até mesmo ir para os pênaltis ali e perder a classificação nos pênaltis. Quando ele tira, por exemplo, o Gabigol, tira o Arrascaeta da partida, que são os dois melhores batedores de pênalti do Flamengo hoje, na minha opinião. É o Arrascaeta e o Gabigol. E juntamente com eles também o Everton Ribeiro. E ali, o Gabigol, você não pode tirar nunca numa partida. A gente vai falar, viúva do velho, viúva do Jorge Jesus, mas a gente tem que falar. Se ele tira o Gabigol na final de 2019, talvez, não posso falar com toda certeza, mas talvez a gente não tivesse ganho aquele jogo. E digo mais, acredito até que a gente não teria empatado o jogo, pois a colocação do Gabriel no lance ali, sem ficar impedido, né, saber a hora certa de se posicionar, e também a qualidade dele na hora de fazer aquele segundo gol. Então, o Jorge Jesus apostou nele. E vale lembrar que o mesmo jogador falou que ele estava com dores no tornozelo, porque ele leva uma entrada no primeiro tempo ainda do jogador do River Plate, em que ele chega pro Jorge Jesus e fala: Jorge, eu tô com dor no tornozelo. E o Jorge vira para ele e fala: nem a pau que eu vou te tirar, Gabriel, você vai ficar até o final, aguenta aí e você vai ficar. E ele fica, e a gente sabe o que aconteceu. Então, os erros do Dorival partem nesse princípio, entendeu? É um erro muito comum que acontece com os técnicos brasileiros, embora tenham alguns técnicos muito bons, como o Dorival Júnior, mas eu acredito que eles pecam um pouco, acho que, não sei se é medo, não sei se é covardia o termo que eu poderia utilizar aqui, mas tem certos tipos de jogador que você não tira numa partida decisiva. E ontem era uma partida decisiva, era uma final antecipada. Sim, o Flamengo poderia diminuir para 6 pontos, se permanecendo em segundo colocado, pois o Flamengo empatando e o Fluminense ganhando, eles passaram a gente de novo. E hoje nós somos o terceiro colocado com 9 pontos para o Palmeiras. Então, tem jogadores que não podem sair num jogo decisivo. Gabriel Barbosa, Gabigol não pode sair, Arrascaeta não deve sair, Everton Ribeiro não deve sair. São jogadores chaves que numa bola pode decidir um jogo. Por exemplo, se tem um pênalti ontem, no finalzinho do jogo ali para o Flamengo, vamos conjecturar essa informação. Quem que ia bater o pênalti? Você não tinha o Gabigol, você não tinha o Arrascaeta, você não tinha... Desculpa, não na partida de ontem, na partida contra o Atlético Mineiro. Você não tem o Gabigol, você não tem esses jogadores para decidir. Enfim, acho que consegui passar para vocês aqui o que eu gostaria de dizer. E agora falando da segunda partida, uma partida também de classificação de Copa, que foi justamente da mesma Copa, né, da Copa do Brasil, que foi contra o Atlético Paranaense. O Flamengo ganhando de 1-0, faz um ótimo segundo tempo ali até os 25, 26 minutos, e depois começa a tomar pressão do Atlético. Aí o Dorival, ao meu ver, comete o mesmo erro em tirar Gabigol, Arrascaeta, tirando os nossos principais batedores de pênalti. Gente, parem para pensar. Se o Flamengo leva um gol do Atlético Paranaense ali, vamos supor, empata e vai para a disputa de pênalti, quem que ia bater os pênaltis? A gente não tinha os nossos principais cobradores. A maioria do time ali eram jogadores de defesa.
Não que os jogadores ali de defesa não tivessem capacidade para bater, mas concorda comigo que é mais improvável que um jogador como o Gabigol perca um pênalti do que um zagueiro, por exemplo, que tinha acabado de entrar na partida, como o Pablo? Pois é, então é complicado. É complicado esse tipo de situação. E aí, aonde eu quero chegar? Falar da partida contra o Palmeiras, que foram substituições, aí, ao contrário. Ele coloca os jogadores que ele tem que colocar, mas ele demora muito na tomada de decisão. E não somente na hora de colocar esses jogadores, mas alguns jogadores que deveriam sair, ele não os tira. Que é o caso do Everton Cebolinha. Eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, uma análise sobre o gol do Palmeiras. Alguns porquês ali de ter acontecido o gol que deveria ter sido evitado. Uma delas é o Everton Cebolinha, que não acompanhava hora nenhuma ali o Dudu, fazendo a dobra de marcação ali, 2 contra 1, em cima do Dudu, que, acertadamente pelo técnico Abel, ele tira o Dudu do lado esquerdo do Flamengo, onde sim tinha a dobra de marcação do Marinho com o Mateuzinho em cima dele. Aí ele inverte o Dudu pro lado do Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas toda vez no mano a mano, onde o Cebolinha deveria encostar, não encostava. Ele deveria sim ter tirado o Cebolinha e colocado um jogador. Na minha opinião, quem que ele poderia ter colocado? O próprio Arrascaeta, que nós sabemos que é um jogador que é muito bom nessa roubada de bola e marcação ali em conjunta. Várias vezes ele rouba a bola ali e dá contra-ataque Flamengo. É só vocês lembrarem de vários lances que acontecem. Então, na minha opinião, ele poderia muito bem ter tirado o Cebolinha muito antes. Ele tira só no finalzinho do jogo. E colocado o Arrascaeta. Outro jogador que ele deveria ter colocado, mas logo que o Palmeiras começa a crescer na partida, lógico, antes de ter sofrido o gol, é o Arturo Vidal no lugar do Thiago Maia, que não fez boa partida ontem. E o Vidal, quando entra, vocês percebem que o Flamengo volta a dominar o meio-campo. Não somente na marcação, mas também na condução de bola e na segurança do meio de campo, onde ele começa a distribuir o jogo e dá mais apoio e segurança para o meio de campo do Flamengo. Bom, volto a ressaltar, é uma crítica pontual para estes jogos e principalmente para esse jogo do Palmeiras ao Dorival. O trabalho é ótimo, é excelente. Podemos ser campeões dos 3 campeonatos. Temos chances. Tem 15 rodadas ainda do Campeonato Brasileiro, mas ficou mais difícil. Acredito que deu moral para o grupo do Palmeiras, esse empate. E para o grupo do Flamengo não foi bom. Pelo menos para mim, como torcedor, não foi bom este empate. Não, nem como resultado e nem como parte anímica da coisa. Porque eu acredito que, assim como eu, a maioria ficou realmente bem decepcionado com o resultado da partida de ontem. Que sim, o Flamengo poderia ter ganho o jogo. Não ganhou, acredito que pelas escolhas erradas e momentos errados ali do técnico Dorival Júnior. Bom, gente, esse vídeo de hoje era um vídeo mais de análise, né? Vou voltar a postar mais vídeos com mais frequências aqui para vocês. E, por isso, eu gostaria de pedir muito o seu like, o seu gostei, seu joinha, chame como você quiser, para ajudar no crescimento desse canal. Comenta aqui embaixo também para mim, para que eu possa saber qual a sua opinião sobre tudo aquilo que foi explanado no vídeo de hoje. E também gostaria de saber a sua opinião sobre os meus vídeos, o que você tem achado. E também pedir a você que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que haja mais engajamento no canal. E também meu amigo rubro-negro, que vem através desse vídeo conhecer o canal Flá Brandão pela primeira vez, que você me dê realmente um apoio muito grande, que é o quê? Que é a sua inscrição no canal, clicando aqui no inscreva-se. É isso, gente. É mais um vídeo aí para vocês e vamos quarta-feira, fortes, com o time todo titular aí sim, contra o São Paulo lá no Morumbi, e temos totais condições, inclusive, não é soberba, tá, o torcedorante, que o Flamengo mate a classificação no primeiro jogo. Acredito sim. Bom, mas é um jogo difícil, mas também acredito que possa acontecer sim, a classificação antecipada, né, são 2 jogos e tudo mais, mas dependendo do placar construído lá, acredito que a gente pode eliminar aí e ficar mais tranquilo para a próxima fase aí da Copa do Brasil. E é isso, gente. Uma boa noite a todos e saudações rubro-negras.